Olá a todos e bem-vindos de volta ao canal. Hoje vamos mergulhar numa das histórias mais fascinantes e inspiradoras da humanidade. A vida do rei David. Preparem-se para uma jornada épica, cheia de coragem, fé e transformações, que ecoa até os dias de hoje. Se você gosta de histórias de superação e liderança, já deixa seu like e se inscreve para não perder nada. Nossa história começa numa pequena aldeia chamada Belém, muitos séculos atrás. Lá vivia um jovem pastor chamado Davi, o mais novo de 8 irmãos. Não era o tipo que se destacava na multidão. Ele passava seus dias cuidando das ovelhas de seu pai, Jessé, sob o sol escaldante, aprendendo a tocar a harpa para passar o tempo e a defender o rebanho de ursos e leões. Davi era um garoto de coração puro, com uma fé inabalável em Deus. Ninguém imaginaria que aquele humilde pastor se tornaria um dos maiores reis da história. Mas o destino tinha planos grandiosos para David. Naquela época, o rei de Israel era Saul, um homem que começou bem, mas que, com o tempo, afastou-se de seus princípios e de sua fé. Deus, então, enviou o profeta Samuel para ungir um novo rei em segredo. Samuel foi à casa de Jessé e conheceu todos os seus filhos, mas Deus o guiou a Davi, o caçula, aquele que estava no campo. Samuel ungiu Davi com óleo, um ato simbólico que o designava para a realeza, mesmo que ninguém, nem mesmo Davi, compreendesse ainda o que aquilo significava. Davi voltou às suas ovelhas, mas a semente do seu futuro já havia sido plantada. A vida de David muda drasticamente quando o povo de Israel enfrenta seu maior desafio. Os filisteus, um povo guerreiro, invadiram suas terras e lançaram um desafio amedrontador. Do lado filisteu, um gigante chamado Golias, com mais de 2,5 metros de altura, todo coberto de armadura, desafiava o exército de Israel todos os dias. Ninguém tinha coragem de enfrentá-lo. O medo paralisava a todos, inclusive o rei Saul. Davi, que havia ido ao acampamento levar comida para seus irmãos soldados, ouviu os insultos de Golias e a covardia de seu povo. Seu coração se encheu de indignação e de fé. Ele se voluntariou para enfrentar o gigante. Imagine a cena. Um jovem pastor, sem armadura, sem espada, contra um guerreiro colossal e experiente. Saul hesitou, mas Davi o convenceu, contando como já havia matado leões e ursos para proteger suas ovelhas. Com apenas uma funda e 5 pedras lisas, Davi caminhou em direção a Golias. O gigante zombou dele, mas Davi respondeu com uma declaração de fé poderosa. Você vem contra mim com espada, lança e escudo, mas eu venho contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Com um único arremesso preciso de sua funda, Davi atingiu Golias na testa, derrubando-o. Com a espada do próprio Golias, Davi o decapitou, selando a vitória de Israel. Esse ato de coragem e fé transformou Davi num herói nacional, uma lenda viva. A vitória sobre Golias catapultou Davi para a corte de Saul. Ele se tornou um músico talentoso, acalmando o espírito atormentado do rei com sua harpa, e um líder militar brilhante, conquistando vitórias para Israel. Sua popularidade crescia a cada dia, e isso começou a incomodar Saul. O rei, consumido pela inveja e pelo ciúme, tentou matar Davi diversas vezes. Davi, por sua vez, nunca revidou o mal com o mal. Ele teve várias oportunidades de matar Saul, mas sempre respeitou a unção de Deus sobre o rei, mostrando uma integridade e um caráter admiráveis. Essa perseguição durou anos. Davi se tornou um fugitivo, vivendo em cavernas e desertos, mas sempre acompanhado por um grupo crescente de homens leais. Durante esse tempo, ele aprimorou suas habilidades de liderança, aprendeu a sobreviver e a confiar ainda mais em Deus. Suas experiências no deserto forjaram seu caráter, transformando o pastor em um líder sábio e compassivo, que sabia o que era depender de Deus a cada passo. A morte de Saul e seu filho Jonatas, o melhor amigo de Davi, em batalha contra os filisteus,
abriu o caminho para Davi se tornar rei. Inicialmente, ele foi ungido rei sobre a tribo de Judá em Hebrom. 7 anos e meio depois, todas as tribos de Israel o aclamaram como seu rei, unindo o reino sob sua liderança. Davi finalmente ocupava o lugar para o qual Deus o havia preparado. Uma das primeiras e mais importantes ações de Davi como rei de Israel foi a conquista de Jerusalém. Naquela época, Jerusalém era uma fortaleza cananeia, considerada impenetrável. Mas Davi, com sua estratégia e a ajuda de seus valentes, tomou a cidade e a transformou na capital de seu reino, chamando-a de Cidade de Davi. Ele também trouxe a Arca da Aliança, o símbolo da presença de Deus, para Jerusalém, centralizando a adoração e a unidade de Israel. Sob o reinado de Davi, Israel viveu uma era de ouro. Ele expandiu as fronteiras do reino, derrotando seus inimigos e estabelecendo um império que se estendia desde o Egito até o Eufrates. Davi era um líder militar genial, um administrador astuto e um rei que governava com justiça e retidão, sempre buscando a orientação de Deus. Sua liderança trouxe paz e prosperidade para o seu povo, e ele se tornou um modelo para os futuros reis de Israel. No entanto, a vida de Davi não foi perfeita. Ele era humano e, como todos nós, cometeu erros graves. Seu maior erro foi o episódio com Batseba e Urias. Movido pelo desejo, Davi adulterou com Batseba e, para encobrir a gravidez resultante, orquestrou a morte de Urias, o marido dela, um de seus mais leais soldados, na batalha. Foi um pecado terrível que trouxe consequências dolorosas para Davi e sua família. Mas a grandeza de Davi também se revela em seu arrependimento. Quando o profeta Natã confrontou Davi com sua culpa, Davi não se desculpou nem tentou negar. Ele se arrependeu profundamente, expressando sua dor e contrição nos Salmos, especialmente no Salmo 51. Deus perdoou Davi, mas as consequências de seus atos, como a morte do filho recém-nascido e a desarmonia em sua própria casa, permaneceram. Essa parte da história nos lembra que, por mais grandes que sejamos, somos todos falhos, mas a humildade e o arrependimento podem nos redimir. Além de ser um guerreiro e um rei, Davi foi um poeta e músico talentoso. Ele compôs muitos dos salmos, que são canções e poemas de louvor, lamento, oração e adoração, que expressam uma profunda conexão com Deus. Suas palavras ressoam até hoje, confortando, inspirando e ensinando gerações de pessoas. Os salmos de Davi nos dão um vislumbre de sua alma, de suas alegrias e de suas dores, de sua fé inabalável e de seu arrependimento sincero. Davi sonhava em construir um templo magnífico para Deus em Jerusalém, mas Deus revelou que essa tarefa seria para seu filho, Salomão. Em vez disso, Deus fez uma aliança eterna com Davi, prometendo que sua descendência nunca faltaria no trono e que um de seus descendentes estabeleceria um reino eterno. Essa é a base da promessa do Messias, que viria da linhagem de Davi. No final de sua vida, Davi preparou seu filho Salomão para assumir o trono, passando a ele sabedoria, conselhos e planos para o templo. Ele morreu em paz, deixando um legado imenso como o maior rei de Israel, um homem segundo o coração de Deus, apesar de suas falhas. Sua história é um testemunho de como Deus usa pessoas comuns para realizar propósitos extraordinários, de como a fé pode mover montanhas e de como o arrependimento e a humildade são essenciais em nossa jornada. A história de Davi é muito mais do que apenas um relato antigo. É uma fonte de inspiração que nos ensina sobre coragem diante do impossível, sobre a importância da fé e da confiança, sobre liderança com integridade e sobre a capacidade de se levantar após a queda. Ela nos lembra que cada um de nós, não importa quão humilde nossa origem, tem um potencial incrível e um propósito único a ser cumprido. Então, qual lição você leva da vida de Davi?
A coragem de um pastor contra um gigante? A fé inabalável em meio à perseguição? A humildade de um rei em se arrepender? Compartilhe nos comentários o que mais te tocou nessa história. Se você gostou de conhecer a fascinante jornada do rei Davi, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar este vídeo com seus amigos e, claro, se inscrever no canal para mais histórias inspiradoras como esta. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Tchau!